Olá, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo a mais uma aula de ciências comigo, professora Larissa. E nesta aula nós vamos falar sobre a reprodução sexuada, tá? Então, só lembrando aqui, algumas coisas importantes que a gente sempre pede, mas não custa relembrar vocês aí, de manter suas anotações em dia, anotar as dúvidas para que você possa tirar com os professores, as tarefas, as atividades e garantir aí as suas presenças também nas aulas, tá? Então vamos lá e nós vamos começar a retomada dessa aula com um quiz, tá? Então esse primeiro quiz diz o seguinte: processo em que os seres vivos dão origem a outros seres vivos. Como que é o nome desse processo? Na letra A é o acasalamento? Na letra B é a fecundação? Na letra C é a reprodução ou a letra D, gestação? Então, processo em que os seres vivos originam outros seres vivos é o processo de reprodução, Nós já vimos, começamos a ver na aula passada que a reprodução é uma característica comum a todos os seres vivos, Na qual o objetivo é garantir a continuidade da espécie. Acasalamento não é toda a espécie que envolve acasalamento para reprodução, tá? Fecundação é o processo do encontro dos gametas, que nem sempre acontece também, como a gente já viu, E gestação também não é sempre que na reprodução envolve a gestação, Não é todo ser vivo que tem gestação, tá? Então, por isso que o processo no qual um ser vivo gera outros seres vivos é chamado de reprodução. E aí, a nossa retomada, nós vimos na aula passada que os seres vivos se reproduzem para garantir a perpetuação da espécie, para garantir a continuidade das espécies, que a reprodução assexuada é um tipo de reprodução que não envolve gametas e que o organismo sozinho se reproduz, gerando descendentes que são geneticamente idênticos a ele, tá? E nós conhecemos os processos de reprodução assexuada. Nessa nossa aula de hoje, então, nós vamos compreender quando que a reprodução é chamada de sexuada e também quais as características e a importância desse tipo de reprodução. Vamos começar, então? Então, para a gente dar início ao conteúdo de reprodução sexuada, eu quero saber aí de você o que você já tem de conhecimento prévio, o que você já sabe sobre a reprodução sexuada, ou você acha que sabe, Porque muitas vezes a gente tem uma ideia na cabeça e não é bem aquilo, tá? Então quero que você anote aí aquilo que você já sabe, o que você acha que é a reprodução sexuada, o que ela tem de característica. Vou dar um tempinho aí e nós vamos retornar aqui para trabalhar então sobre esse tipo de reprodução.
E então, muitas pessoas têm ideias erradas na cabeça a respeito da reprodução sexuada. Acham que envolve, por exemplo, o ato sexual. Mas não é isso que define a reprodução como sexuada, tá? Tem vezes em que a reprodução ela é sexuada e nem envolve o ato sexual. Então vamos entender o que essa reprodução tem de característica? Olha só, a reprodução sexuada ela envolve a mistura de material genético, mistura de DNA. Por que isso? Porque ela vai envolver os gametas. Se você não lembra o que é gameta, gametas são as células sexuais, as células reprodutivas, tá? Então, nós mulheres temos os óvulos e os meninos, os homens, têm os espermatozoides. Então, são esses os gametas humanos, tá? E dentro desses gametas, dos espermatozoides e dos óvulos, existem material genético que o material genético de um espermatozoide não é igual ao material genético de um outro espermatozoide, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro em mente é que a reprodução sexuada é aquela que envolve gametas, envolve material genético, beleza? Seguindo aqui então, olha só, ainda falando dos gametas, então nós temos, no caso dos homens, né, o gameta masculino é o espermatozoide, e das mulheres é o óvulo, que na realidade o nome correto mesmo é ovócito, tá? Mas podemos sim chamar de óvulo. Então o que acontece? Essas duas células, esses gametas, eles contêm uma informação genética que é exclusiva deles. E aí, no momento em que esses dois gametas se encontraram, formaram uma célula que é chamada de zigoto. Esse zigoto é o início de uma nova vida. E olha só pela imagem aqui, vocês conseguem ver que tem dois xizinhos aqui dentro do óvulo e um xizinho e um Y aqui dentro do espermatozoide. Percebam que essa carga genética representada por essas letrinhas, ela também está aqui. Então houve uma mistura de carga genética do óvulo e do espermatozoide. Ou seja, esse zigoto nada mais é do que a mistura genética da mulher e do homem, certo? O zigoto é o início da vida, é a primeira célula de um ser vivo. Então todos nós, eu já fui, vocês também já foram um dia um zigoto. Então o óvulo da mãe encontrou o espermatozoide do pai, as cargas genéticas se misturaram formando o zigoto, que foi através de sucessivas divisões celulares, se diferenciando, formando aí um ser vivo único, exclusivo, né? E essa então é a principal característica da reprodução sexuada. Olha só que interessante, ela promove variabilidade genética. O que quer dizer isso? Olha só essa imagem aqui. Crianças aproximadamente aí da mesma faixa etária, né? Mas bem diferentes entre si. Tonalidade de cabelo, cor dos olhos, cor da pele. Então, por que nós, humanos, somos tão diferentes uns dos outros? Por que há tanta diversidade, né? Justamente por conta desse tipo de reprodução, dessa mistura de DNA humano, né? O DNA lá do espermatozoide com o DNA do óvulo, essa mistura genética é que garante toda essa variabilidade. Já pensou que chato se nós fizéssemos como as bactérias? Se nós fizéssemos cópias da gente mesmo? Não haveria essa diversidade que nós temos, né? De pessoas aí, de formas de vida no planeta. Agora uma questão aí, com base no que a gente conversou até aqui para você responder. Como se explica essa variabilidade genética que ocorre, então, graças à reprodução sexuada? Por que acontece essa variabilidade genética? Tenta explicar aí.
Então vamos lá fazer essa correção. Olha só, claro que essa é uma questão aberta, né? As palavras aí que a gente pode usar para responder podem variar. Então, às vezes você escreveu de uma forma diferente, mas se estiver falando mais ou menos, né, nesse contexto, não precisa apagar que está correto, beleza? Então, de uma forma geral, a gente diz que essa variabilidade se dá porque os descendentes que foram originados através da reprodução sexuada, eles são geneticamente diferentes dos seus pais, dos seus genitores. E por que nós somos diferentes dos nossos pais, né, dos nossos genitores? Porque no momento da nossa formação, houve uma união entre duas células diferentes, dois gametas, entre o óvulo e o espermatozoide. E olha só essa imagenzinha aqui, essa fitinha aqui é ela, a responsável por tudo isso. Essa fitinha é o DNA. Então, o DNA, o material genético que está lá dentro do óvulo e do espermatozoide, ele é único. E essa mistura genética formou, então, um zigoto que foi, né, se dividindo, se diferenciando e formando você, tá? Então, por isso que nós não somos cópias idênticas, né? Mesmo os irmãos, você pode reparar, entre os irmãos, podem até ser parecidos, mas nunca são iguais, porque há essa mistura genética na formação, né, do zigoto, certo? Seguindo aqui, então, uma questão bem parecida nessa mesma linha de raciocínio que agora vai ficar bem fácil para você responder. Olha só, por que em humanos, por mais parecido que um filho biológico seja com o seu pai ou com a sua mãe, não podemos dizer que ele é geneticamente idêntico a nenhum deles? Olha só as imagens aqui, então, uma filha, né, bem parecidos, os traços aí com a mãe, aqui uma família também, ó, os filhos parecidos, né, com seus pais, e aqui uma famosa, inclusive a Sandy, né, com a sua mãe também, muita semelhança entre elas. Mas por que mesmo sendo tão parecidas, a gente não pode afirmar que elas são cópias, geneticamente falando? Com base no que a gente já sabe de reprodução assexuada e sexuada. Vamos tentar responder aí?
Conseguiu? Espero que sim. Mas se você não conseguiu ou se, né, conseguiu mais ou menos, não se preocupa, vamos recapitular aqui juntos. Olha só, nós, seres humanos, nós nos reproduzimos de forma sexuada, né? E isso quer dizer que essa reprodução envolve a mistura genética, a mistura de material genético dos genitores, por conta dos gametas. Então, o homem tem lá os seus espermatozoides com sua carga genética, as mulheres têm os seus óvulos com a sua carga genética. À medida em que há o encontro entre óvulo e espermatozoide para formar um novo ser humano, há essa mistura de material genético. Por isso, então, que mesmo os filhos podendo sim ser parecidos fisicamente com os seus pais, eles não são cópias idênticas, tá? Porque houve uma mistura de material genético dos genitores, beleza? Então é por isso que a gente pode até se parecer, mas nunca é geneticamente igual. Então, quais são as características da reprodução sexuada? É um tipo de reprodução complexo, tá? Então ele é muito mais complexo, envolve muito mais etapas do que a reprodução assexuada que a gente viu. As bactérias, né? A reprodução assexuada, a gente viu que isso acontece muito rápido, é muito simples o processo. Mas quando a gente fala em reprodução sexuada, não é tão simples assim, tá? É um processo muito mais complexo, muito mais demorado também e o mais interessante, promove variabilidade genética, né? Essa mistura de genes, essa mistura de DNA, promove tanta forma, variedade de vida, tantos rostos, né, diferentes aí, falando, por exemplo, né, entre os humanos, tá? Então, a variabilidade genética, ela é resultado da reprodução sexuada. E essa variabilidade, ela é algo super positivo, tá? Mas por quê? Não é só por gerar seres vivos diversos, com aparências diversas, não é só isso, olha só. Ela aumenta as chances de haver indivíduos capazes de sobreviver e de se adaptar a condições diferentes, tá? Transmitindo as suas características aos descendentes e, portanto, possibilitando a manutenção da espécie. Imagina só que todas as bactérias são iguais. Significa que se uma delas for afetada com alguma doença, todas são geneticamente iguais, todas serão afetadas também. E aí a espécie acaba. Agora, se a gente tem uma espécie de ser vivo, na qual o material genético deles não é igual, isso significa que alguns podem ser mais resistentes à doença do que outros, fazendo com que alguns consigam, né, tenham mais chances de sobreviver e de se reproduzir, garantindo a continuidade da espécie. Então, a variabilidade, ela é positiva, ela permite aí aumentar as chances de sobrevivência das espécies, tá? Olha só esse esqueminha aqui que interessante. Quando a gente tem uma variabilidade genética baixa, então quando eu tenho pouca mudança no DNA de um ser vivo para o outro, e se eu tiver uma mudança ambiental muito drástica, por exemplo, uma seca muito prolongada, uma alteração muito brusca no clima, isso pode fazer com que esses seres vivos, né, sejam extintos. Agora, se eu tenho uma variabilidade genética grande, então tem vários seres vivos com DNAs diferentes, isso diminui o risco de extinção. Porque aí significa que alguns vão ter mais chances de sobreviver do que outros. E esses que sobreviverem, o que eles vão fazer? Isso mesmo, eles vão se reproduzir, garantindo a continuidade da espécie, certo? Então lembre-se sempre, a variabilidade é algo positivo, é algo super importante para o equilíbrio ecológico que existe. E olha só como que acontece então essa reprodução sexuada. Então primeiro, né, nós temos a formação dos gametas, que já sabemos, nas meninas são os óvulos, nos meninos os espermatozoides. Aleatoriamente acontece essa união de gametas, tá? Então no momento da reprodução há uma união que é aleatória, ao acaso,
de um óvulo com um espermatozoide. E aí o que acontece? Formam-se zigotos, né? Cada união dessa vai formar um zigoto geneticamente diferente, tá? Então, por isso que um homem com uma mulher, se eles tiverem, né, 3, 4, 5, 10 filhos, eles não serão geneticamente iguais, por conta dessa mistura genética. Cada zigoto, né, é um ser único, com características exclusivas. Por quê? Porque nesses gametas há uma mistura, né, de material genético da mãe e do pai para formar esse zigoto, certo? Então nós podemos sim ter semelhanças com os nossos genitores, com os nossos familiares, mas não somos geneticamente idênticos a eles, por conta dessa mistura genética aqui, beleza? E aí, ainda falando em reprodução sexuada, olha só que legal. Em algumas espécies, tá? E não é em todas, existe algo que nós chamamos de dimorfismo sexual. O que é isso? O dimorfismo nada mais é do que quando você consegue ver na espécie características que tornam macho e fêmea diferentes entre si. Então vamos dar uma olhada aqui nas imagens que temos. Casal de leão, né? Um casal de o leão e a leoa aqui. O leão é fácil da gente identificar que ele é o macho pela juba, que é uma característica bem visível. A leoa já não tem essa juba, então isso é dimorfismo sexual. Os dois são diferentes fisicamente falando. Olha só outra imagem aqui, o pavão. O pavão é uma ave, né, que todo mundo acha bem bonita quando ele está aberto, se exibindo, mas este cara exibido aqui é o macho. A fêmea, ela é bem diferente, ela é bem mais discreta, tá? Então, é um dimorfismo também. E aqui, né, o dimorfismo aí da nossa espécie, do ser humano. Então, homens e mulheres são diferentes entre si? Algumas características sim, né? As características secundárias sexuais que a gente fala. Então, homens, né, a barba, os ombros mais largos, a voz mais grossa, enquanto que nas mulheres, né, a voz mais fina, a cintura mais curvilínea, o desenvolvimento dos seios, né? Então, há uma diferença. Então, também tem dimorfismo sexual na espécie humana, tá? Mas não é todo ser vivo que tem dimorfismo. Olha só esses aqui, por exemplo. A arara azul, ela não tem dimorfismo sexual. Então, macho e fêmea, olhando assim, você não sabe quem é quem, tá? Porque eles são fisicamente iguais. Aqui também uma outra espécie de ave, né? Também bem parecidos, então sem dimorfismo. E existe ainda, quando a gente fala em reprodução sexuada, um terceiro tipo de espécie chamada de hermafrodita. Você já ouviu falar disso? Uma espécie hermafrodita é aquela que ela tem os dois sexos no mesmo indivíduo. Mas como assim? Como que isso é possível? Olha só que interessante. A minhoca, por exemplo, alguns caracóis, a sanguessuga e até esse verme aqui, a tênia, né, que é conhecida aí como solitária, são exemplos de animais hermafroditas. Significa que, vamos pensar aqui na minhoca, ela produz os dois gametas, ela produz óvulos e espermatozoides ao mesmo tempo. Mas aí vocês poderiam até me perguntar assim, ô professora, dá licença, mas escuta, então eles não se reproduzem sozinhos, já que é assim? Não, eles se reproduzem sexuadamente do mesmo jeito, tá? Por quê? Porque a minhoca, mesmo ela tendo os dois gametas, ela vai trocar de gametas com uma outra minhoca. Então, ela cede seus espermatozoides e os seus óvulos e recebe óvulos e espermatozoides de outra minhoca. Mas e por que isso é importante? Porque isso, como a gente já viu, vai gerar variabilidade genética. Então, para a natureza, é muito mais interessante que eles troquem DNA, tá? Então, hermafrodita são aqueles que produzem os dois gametas, têm os dois sexos no mesmo indivíduo, mas que ainda assim se reproduzem sexuadamente, beleza? Temos um quiz aqui e nesse quiz diz o seguinte: o que se observa na imagem ao lado é um exemplo de. Então, olha lá a imagem. Um casal de leões. Na letra A, isso é um exemplo de hermafroditismo? Na letra B, é um exemplo de dimorfismo? Na letra C,
é um exemplo de hibridismo ou a letra D é um exemplo de cisparidade? E aí? O que a gente pode perceber aí nessa imagem? Um casal de leão nitidamente diferentes entre si. O macho a gente identifica pela juba, né? E a fêmea ali não, já é um pouco menor também fisicamente e não tem essa juba. Então, se macho e fêmea são diferentes fisicamente, a gente chama essa situação de dimorfismo. Dimorfismo sexual, né? Do mesmo jeito que acontece com humanos, homens e mulheres têm características diferentes entre si, beleza? Por isso que a nossa resposta aqui era a alternativa B, né? Hermafroditismo, quando um indivíduo tem os dois sexos ao mesmo tempo, né? Que não é o caso do leão e da leoa. Cisparidade, a gente viu lá na aula passada, né, que é um caso de reprodução assexuada, que acontece lá com as bactérias, e hibridismo não vou nem entrar em detalhes, porque é uma outra situação, já que foge um pouquinho desse contexto, beleza? Seguindo então, temos uma questão para você preencher aí com muita atenção, tá? Com base na aula passada e nesta aula. O que você vai precisar fazer? Presta bem atenção. Você vai colocar essa tabela aí no seu caderno, no seu material, e você vai preencher os espaços com as informações adequadas. Então, por exemplo, aqui o tipo de reprodução, assexuada e assexuado. Características, o que você vai falar? Vai anotar aí. Se é uma reprodução simples, complexa, se ela é rápida, se ela é demorada, se ela envolve gametas ou não, se ela envolve 2 genitores ou apenas um, se os resultados, né, dessa reprodução são geneticamente iguais ou diferentes. Tudo isso você vai encaixar nas características. E depois, lá do ladinho, na outra coluna, você vai citar exemplos que seres vivos realizam, tá? Só citar o exemplo aí. Reprodução assexuada e quais realizam sexuado. Vou te dar um tempinho aí para que você responda e nós já retornamos aqui.
Muito bem, conseguiu preencher toda a tabela? Então vamos ver se você preencheu corretamente. Olha só, na reprodução assexuada, o que a gente poderia falar, colocar de informação aí? Primeiro, ela é um tipo de reprodução bem simples. É um processo bem rápido, tá? Gera descendentes que são geneticamente idênticos aos seus genitores, né? As células mãe, no caso. Ah, então, quem faz esse tipo de reprodução? Bactérias, protozoários, né? Que são organismos unicelulares, organismos bem simples. Alguns animais também fazem isso, lembram lá do brotamento, né? Quem faz a esponja. E algumas plantas. Como assim as plantas? Lembram que a gente viu a estaquia, por exemplo? Tá? Então, aqui na reprodução assexuada, basicamente era isso que você precisava colocar nessa tabela. Se você fez as anotações na aula passada, tudo isso estava prontinho aí para você preencher, né? Por isso que é importante que você anote aí as informações. E quanto à reprodução sexuada, que a gente viu nessa aula? É um tipo de reprodução muito mais complexa, mais demorada também e que gera descendentes que são geneticamente diferentes aos seus genitores. Isso porque envolve a mistura de material genético lá dentro, né, dos gametas, certo? Então, lembrando aqui que os gametas são o óvulo e o espermatozoide, cada um com suas cargas genéticas. Quando eles se encontram, há essa mistura genética que é responsável por toda essa variabilidade. E quais são os seres vivos que fazem esse tipo de reprodução? Quase todos os animais, incluindo nós humanos, tá? Nós somos sim animais. Então já cansei de ver aluno que fica ofendido, mas como assim nós somos animais? Nós pertencemos ao reino animal, né? Então nós também fazemos reprodução sexuada e a maioria das plantas também, beleza? Mais um quiz aqui, e esse quiz diz o seguinte: a reprodução sexuada envolve sempre. Então, esse quiz aqui tem que tomar bastante cuidado, que pode ser que seja, né, como se fosse uma pegadinha aí que confunda a cabeça de vocês. E a intenção é essa mesmo, é para ver se você pegou bem, né, está prestando atenção. Então, olha só, a reprodução sexuada envolve sempre, na letra A, um progenitor, na letra B, 2 progenitores de sexos diferentes? Na letra C, 2 hermafroditas? Ou seria a letra D, 2 gametas? Pensa bem, hein? Então, qual foi a sua conclusão aí? Um progenitor não, né? Essa a gente já descarta de cara. Porque quando tem um único progenitor, um único indivíduo se reproduzindo, a gente já sabe que é reprodução assexuada. 2 progenitores de sexos diferentes? Será? Vamos lembrar aqui de uma situação da minhoca, por exemplo? A minhoca é hermafrodita, mas mesmo ela tendo os 2 sexos no mesmo indivíduo, ela pode, né, se reproduzir com outra minhoca, reprodução sexuada. Então, nem sempre são 2 progenitores de sexos diferentes. Na alternativa C, 2 hermafroditas? É sempre assim? Não, né? E a letra D, 2 gametas?
É essa a resposta, né? Se você respondeu 2 gametas, é isso. Por quê? Porque sempre na reprodução sexuada, o que vai acontecer é a união de 2 células reprodutivas, 2 gametas, óvulo e espermatozoide. A união deles é que caracteriza a reprodução sexuada, certo? Nos hermafroditas, nas minhocas, né? Como eu falei da minhoca aí como exemplo, pode acontecer, é uma reprodução sexuada sim, mas não é sempre entre 2 hermafroditas e também não é sempre entre 2 progenitores de sexos diferentes. A minhoca são 2 seres hermafroditas que se reproduzem do mesmo jeito. Então, por isso que a resposta correta aqui era 2 gametas, tá? Porque essa é a célula reprodutiva, né? Óvulo e espermatozoide. O encontro dos 2 é que caracteriza a reprodução sexuada, beleza? E mais uma vez terminando mais uma aula, e aí vamos recapitular juntos aqui. Nesta aula nós falamos então sobre a reprodução sexuada. Nós vimos que essa reprodução ela envolve gametas, não pode esquecer mais disso, tá? E a troca de material genético. E que os descendentes que são gerados através desse tipo de reprodução, eles são geneticamente diferentes aos genitores. Então lembra da nossa reprodução, lembra de você. Você pode até ser parecido com o seu pai, com a sua mãe, com alguém da sua família, mas você não é geneticamente igual a eles, porque você é essa mistura de material genético dos gametas, certo? Essa mistura toda promove a variabilidade genética, que é algo positivo, é algo interessante, beleza? Então, mais uma vez, né, agradeço aí a sua atenção, fica aqui, né, o nosso abraço e se cuida, te espero aqui na próxima aula.